Tem gente que não é má. Só não percebe o peso que tem quando entra em uma sala. Eu sou a Jéssica, e este é o Entre Luz e Consciência, um espaço onde a gente olha para a vida sem maquiagem. Hoje eu quero falar sobre uma coisa delicada, porque quase ninguém admite em voz alta: a falta de noção transforma pessoas comuns em pessoas insuportáveis. Não estou falando de alguém que erra uma vez. Todo mundo erra. Todo mundo fala demais em algum momento. Todo mundo se empolga, invade um assunto, faz uma pergunta fora de hora, conta uma história longa demais. Isso é humano. O problema começa quando a pessoa nunca percebe. Nunca percebe que interrompe. Nunca percebe que constrange. Nunca percebe que força a intimidade. Nunca percebe que o ambiente mudou. Nunca percebe que a piada morreu. Nunca percebe que o outro está cansado, fechado, desconfortável ou apenas querendo silêncio. E aí ela chama de espontaneidade aquilo que, muitas vezes, é só invasão. Chama de sinceridade o que é grosseria. Chama de personalidade forte o que é falta de escuta. Chama de eu sou assim mesmo o que, na prática, virou desculpa para não amadurecer. Daniel Goleman, quando fala sobre inteligência emocional, coloca a autoconsciência como uma das bases da nossa forma de lidar com o mundo. E isso é importante porque gente sem noção geralmente não é gente sem opinião. Pelo contrário. Muitas vezes tem opinião demais. O que falta é percepção. Percepção do momento. Do tom. Do limite. Da reação do outro. Do espaço que ocupa. Porque noção não é frescura social. Noção é uma forma de cuidado. Erving Goffman, em A Representação do Eu na Vida Cotidiana, usa a metáfora do teatro para falar das interações humanas. A vida social tem palco, bastidor, papel, cenário, gesto e leitura de ambiente. E talvez seja exatamente aí que a pessoa sem noção se perde. Ela entra no palco sem olhar a cena. Fala alto em um lugar que pede delicadeza. Faz piada onde havia dor. Dá conselho onde ninguém pediu. Conta vantagem onde cabia discrição. Puxa assunto íntimo onde só existia convivência superficial. Ela não lê a sala. E quem não lê a sala acaba obrigando os outros a carregarem o desconforto que ela não percebe. A série The Office é genial justamente porque transforma essa ausência de percepção em constrangimento. Michael Scott quer ser amado, quer ser engraçado, quer ser importante. Mas, muitas vezes, ele não enxerga o efeito que causa. E é isso que torna tantas cenas difíceis de assistir. A intenção nem sempre é cruel, mas o impacto é cansativo. A falta de noção tem esse detalhe perverso. Ela raramente se apresenta como maldade. Às vezes vem vestida de carência. De entusiasmo. De vontade de aparecer. De necessidade de ser aceito. De medo de ficar invisível. E aqui está a virada que incomoda. Talvez a pessoa chata não esteja tentando irritar ninguém. Talvez ela esteja tentando existir. Só que existe um jeito de tentar existir que engole o espaço dos outros. A pessoa fala sem respirar porque tem medo do silêncio. Se impõe porque tem medo de ser ignorada. Faz graça o tempo todo porque não suporta ser comum. Invade porque não aprendeu a ser convidada. E isso não justifica. Mas explica. Porque maturidade não é apenas ter sentimentos. É perceber o que os seus sentimentos fazem com o ambiente. Em Curb Your Enthusiasm, Larry David vive tropeçando em regras sociais invisíveis. A série é engraçada porque expõe uma verdade: muita coisa na convivência não está escrita, mas todo mundo sente quando é quebrada. Ninguém entrega um manual dizendo: agora é hora de parar de falar. Agora essa pergunta passou do limite. Agora seu comentário virou inconveniência. Agora sua presença está pesando. Mas o corpo do outro avisa. O olhar muda. O sorriso endurece. A resposta fica curta. A pessoa se afasta. O silêncio cresce. Só que gente sem noção não escuta o silêncio. Ela só escuta a própria necessidade.
E talvez seja por isso que se torna tão chata, porque conviver com ela exige trabalho emocional. Você precisa desviar, explicar, suavizar, fingir, rir sem vontade, responder sem querer, proteger limites que ela deveria perceber sozinha. Com o tempo, as pessoas não se afastam porque odeiam. Se afastam porque cansam. Cansam de serem palco para quem não sabe dividir cena. Então, antes de dizer eu sou assim mesmo, talvez a pergunta mais honesta seja: será que o meu jeito obriga os outros a diminuírem o conforto deles para caberem perto de mim? Essa pergunta dói. Mas cura. Porque ter noção não é se anular. Não é virar uma pessoa artificial. Não é viver pisando em ovos. Ter noção é entender que presença também tem volume. E gente madura aprende a ajustar o volume da própria presença sem perder a própria essência. No fim, talvez a pessoa verdadeiramente elegante não seja a que fala melhor. É a que percebe quando sua fala já ocupou espaço demais. É a que sabe entrar. Sabe ficar. Sabe sair. E deixa no ambiente uma sensação rara, a de que sua presença não invadiu. Acompanhou. Então fica a pergunta: você tem sido presença ou tem sido peso?